Começa agora a nossa resenha com a participação dos jornalistas John Coutrin e Ricardo Marques, que estão aqui. Sextou, senhores, sextou com muita informação e trabalho, que a gente está aqui para muita coisa acontecendo no Maranhão e a gente vai daqui a pouco, ao longo aqui dessa edição de sexta-feira, trazer as informações. Boa noite para vocês. Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Só para explicar ao pessoal, né, que a gente não sextou, né? Você está entrando em horário novo agora, né, Olavo? Para explicar aí para todo mundo pensar, vocês não vieram hoje, né? Emendaram a sexta-feira, mas a gente está aqui a partir das 7h15, 7h20, nesse novo horário, né, desse novo bloco aqui do Tá Na Hora Maranhão, e saudar todos os nossos telespectadores com boa noite todo especial, né? Também o pessoal do rádio, nossa saudação, nosso cumprimento. Te agradece aí o prestígio da audiência. Valeu. Ricardo, boa noite para você. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Se eu me dirigir aqui aos nossos queridos amigos e amigas, ouvintes, telespectadores, internautas, né? Porque tem gente que acompanha pela televisão, mas tem gente que acompanha pelas rádios, né? Pela difusora News aqui de São Luís, pela difusora FM 103 aí de Caxias. Também o pessoal que acompanha pelas redes sociais, né? O YouTube, pelo Instagram, o pessoal que está nesse momento acompanhando pelo portal difusoranews.com. É uma honra estar aqui e saber que vocês estão aí. Muito legal. Pronto. E aí o nosso telespectador também é muito bem-vindo, nosso telespectador e ouvinte, né? Nosso internauta também, aqui de participar da nossa roda de conversa aqui, na nossa resenha. Quem está começando aqui falando, vou logo aqui falando primeiro, porque aí já libera aí para todo mundo que quiser participar com a gente. O Dayagô, ele falou o seguinte: boa noite, Olavo, Ricardo e John, estou ligado no programa, esperando a resenha política, quadro que gosto, como o John falou, a gente mudou aí, a gente está agora com a resenha na segunda metade do programa, digamos assim, e encerrando o Tá Na Hora todos os dias. Então, logo depois de 7h15, 7h20, a gente chega com a nossa resenha. Beleza. Olavo tem uma linha de ônibus que faz Tropical Santos Dumont. Meu amigo, só ônibus velhos, são velhos demais, sujos e os assentos todos sujos e alguns até quebrados. Precisa ter fiscalização nesses ônibus velhos, que bota em risco a vida da gente que usa no dia a dia. Isso que a gente estava falando agora há pouco. A gente mostra um caso como esse aí, de incêndio a ônibus, mas cobrando a fiscalização, porque os órgãos precisam fiscalizar e as empresas também tomar vergonha na cara para colocar ônibus bom, ônibus que circule aí para não oferecer risco à segurança dos usuários, né? E a gente está cobrando. Teve resposta da SMTT e aí a gente sempre cobra a SMTT e também a MOB, né? Que organiza aí, que é fica a cargo do transporte intermunicipal. O prefeito Eduardo Braide prometeu uma licitação, uma nova licitação. E eu estou esperando isso aí. Enquanto não fizer a licitação, a gente vai ficar enxugando o gelo, né? São ônibus velhos, o sistema é muito ruim. Essa semana o Ministério Público entrou na justiça contra essas empresas aí por conta da situação dos terminais. Então precisa de fato, o próprio prefeito tem essa consciência que precisa de fato de uma nova licitação, zerar o jogo, começar de novo, porque do jeito que está, nós estamos perdendo de goleada. De fato, parece que o negócio agora não se falou mais sobre isso, né? Vamos cobrar aí a Prefeitura de São Luís para saber o que vai ser feito. Como é que está essa questão aí da licitação? Se esfriou de vez? Se era só balela? Eu não quero crer que tivesse sido só balela, porque é um ponto importante, um dos principais problemas da capital. A capital, a cidade como São Luís, tem N problemas. Mas um dos principais que mais afetam diretamente a vida da população é o transporte público. Exatamente. Ricardo, aliás, começo aí os assuntos com você dessa nossa pauta de sexta-feira. Os chamados brandonistas já estão discutindo as opções para o cargo de vice do possível nome indicado pelo governador? Pois é, Olavo, essa turma não está acompanhando os debates na Assembleia, né? Essa turma precisa ler mais a Bíblia, né? Porque a Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? Tem tempo para plantar, tem tempo para colher, e não está em tempo de se especular nome de vice ainda, porque está muito distante, né? Surgiu aí essa onda aí, essa história de que foi feita uma pesquisa
via WhatsApp, e alguns nomes colocados, né? Colocaram lá o nome da deputada Iracema Vale, presidente da Assembleia, o nome da deputada Mical Damasceno, o nome da prefeita de Lago da Pedra, Maura Jorge, mas é muito incipiente ainda, uma coisa muito distante. O governador Brandão, que é quem comanda esse processo de sucessão no Estado, ele é um homem experiente, né? Sabe que não vai cair nessa esparrela de antecipar tanto assim o debate, né? Hoje o que a gente percebe, e até de forma natural, é a construção da imagem de um pré-candidato, né? A gente vê claramente que há uma articulação em torno do nome do secretário extraordinário, né, de Estado, extraordinário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão. Isso aí é natural, o governo precisa construir a imagem do candidato. Mas em si falar de vice está muito distante, porque o governo está muito espalhado. O governador Brandão ainda vai tentar trazer essa turma aí, os chamados dinistas, né, para recompor a base. Vai precisar ter uma base forte, um palanque unido, coeso, e sabe que essa recomposição ela passa necessariamente pela oferta de espaços, né? Então, nada contra esses nomes colocados aí, são todos nomes que têm qualificação para entrar aí na disputa pela vaga de vice, né? Mas está cedo, está distante, o jogo está longe de ser jogado ainda. Agora, John, tu acredita aí nessa, né, pegando esse gancho aí do Ricardo, tu acha que, por exemplo, para compor essa chapa do ano que vem, poderia haver ainda essa negociação com possíveis, para compor do vice, dinistas ou ex-dinistas? Olá, boa noite a todos. A gente sabe que é muito incipiente, é muito cedo para falar de vice, porque a gente não sabe nem quem é o candidato ainda a governador do grupo brandonista. A gente vê apenas sinalizações em favor do Orleans Brandão, mas não tem martelo batido, né? Nem o próprio Orleans fala sobre isso. Um vídeo recente dele a gente viu, por exemplo, que ele disse até que foi perguntado, né, sobre o Felipe Camarão. As portas estão abertas. Foi isso que o Orleans disse, né? As portas estão abertas, ele não confirmou candidatura nenhuma, mas está tentando se viabilizar o Orleans Brandão. Eu acho muito cedo, porque a gente não sabe nem qual vai ser esse time aí, não é? O Ricardo falou de espalhar, não é? Já que ele está falando tanto... Essa semana se falou tanto em versículo bíblico na Assembleia, tem um versículo importante que está lá em Lucas, acho que é 12, Lucas 12, que não é por mim, é contra mim, que não ajunta comigo espalha, não é? Então, isso vai ser utilizado mais na frente para saber quem que fica com o Brandão, quem que não fica, se os dinistas ficam, se não ficam, não é? E aí a gente dá para ter uma definição melhor, um horizonte melhor de como vai ser formada essa chapa de vice. Aí se colocou, por exemplo, o nome de Mical Damasceno. Se o PT ficar aí com o Carlos Brandão, com o grupo dele, com o candidato dele, se o PSB também ficar, se o PDT ficar, são partidos de esquerda. Então, dificilmente a Mical estaria encaixada aí nessa chapa, já que ela é de direita, né, conservadora e bolsonarista, ela fazer uma aliança aí com a esquerda. A outra, a Iracema Vale, também foi pontuada aí. Iracema hoje, acho que se não for candidata a governadora, acho que ela tem potência para ser candidata a governadora, acho que ela se candidata novamente a deputada estadual, mas ela sempre diz que ela é de missão. O que der, a missão que der para ela, o grupo, ela cumpre, né? Mas hoje o estratagema dela é disputar a reeleição de deputada. Tem a Maura Jorge também, que é de direita, não é? Também um nome aí mulher, lá da região do Lago da Pedra, prefeita, não é? Também tem uma exceção boa, já foi candidata a governadora, mas assim, eu acho muito cedo ainda para se tratar de vice. O único candidato que nós temos hoje, eu já comentava isso na rádio, né, Ricardo, no expediente final, nós já temos um pré-candidato hoje definido. De fato, é o Laércio Bonfim, porque ele já tem partido, o partido dele já anunciou ele como pré-candidato. Me diz outro candidato aí que já foi anunciado pelo seu partido. Não tem nenhum. Eduardo Braz, esse aí nunca nem falou nada que é candidato, não é? Está trabalhando, fazendo o papel dele, trabalhando para o São Luís, né? Crescendo o nome dele no interior também, ganhando uma repercussão muito grande, mas nunca disse. Orleans também
Pelo contrário, né? Tem Felipe Camarão, que fala que também é pré-candidato, mas vai depender da conjuntura do partido, do grupo, não é? Quem são os outros? Não tem. Então, assim, se não tem nem candidato ainda a governador pré-candidato definido, imagine vice, não é? É muito cedo para isso, mas ainda há a possibilidade de uma composição dos dinistas aí, com o grupo brandonista, e quem sabe, né, se tiver uma composição, já que aquela confusão toda da semana passada foi por conta de vice, vocês lembram, né, do Rubão, aquela confusão que aceita, não aceita vice, que o grupo dinista não aceitaria aí, não é? O Orleans ser o vice do Camarão. Então, assim, portanto, essa questão de vice vai depender também da conjuntura das articulações e dos acordos que serão feitos. Já teve vice, Olavo e Ricardo, que foi indicado de última hora. A gente lembra daquela vice do Flávio Dino Miosotis, né? Ninguém nem conhecia, não é? Então, esse é de última hora, depender de articulação, muito cedo para isso. A gente está acompanhando aí, enquanto o John fala, essas fotos aí, que são registros do encontro que teve dos deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão, que eles se reuniram para declarar apoio ao pré-candidato Orleans Brandão, possível pré-candidato apoiado pelo Palácio dos Leões. E aí foi o momento ali dos parlamentares declararem esse apoio. A gente falou sobre isso esta semana aqui no nosso Tá Na Hora. Nós trouxemos a foto e também os bastidores que o John contou pra gente, falou aí sobre esse momento ali em que os deputados se posicionaram, também no momento em que houve digamos que uma discussão mais acalorada ali na Assembleia, não é, John? E tem um detalhe importante que é o PL, né? Acho que tem 2 deputados do PL nessa foto. Acho que é o Cláudio Cunha e a Solange Almeida, não é? Mas o PL ainda não definiu, viu? Não tem ainda o seu candidato, o seu posicionamento, não é? E os deputados do PL sempre gostam de seguir em bloco, né? A orientação do líder do partido, que é o Josimar. Mas assim, o PL ainda não tem. Foi um almoço importante, mostrou força o Orleans, o grupo dele, né, a própria presidente da casa que organizou, a força aí mesmo, na verdade, da presidente da casa, a deputada Iracema, que tem o governo e Iracema tem a base maior, tem uma base ampla ali na Assembleia, haja vista essa eleição da terceira vice-presidência, que ocorreu sem percalços nenhum, né, sem surpresas, foi uma eleição bem tranquila. Hoje o governo tem maioria na Assembleia, mas tem deputado que gosta, Olavo Ricardo, de se valorizar, não é? Opa, peraí, eu posso até... É do jogo, né? É do jogo, né? Mas vamos conversar mais, não é? Teve deputado que até quis fugir da foto, viu? Para não aparecer na foto. Mas é no sentido de valorizar, não é? No sentido, não, vamos deixar mais para frente, né? Essa coisa toda. Vamos conversar mais, não é? Acho que talvez foi por isso, mas a grande maioria está aí, da Assembleia. Foram 26, não é isso, Ricardo? Acho que foi 27, não é? Teve também suplente que esteve lá presente, foi contabilizado, mas alguns não foram e disseram que no outro almoço, não foi? E marcar presença no outro almoço. É fazer um outro almoço para que os outros possam participar. Exatamente, para deputado aí, alguns tentando aí valorizar o passe. Né? E eu continuo com a dúvida, né? Quem pagou esse regabofe aí? Houve o Rachid lá, o Cabo Racha, para dividir a conta entre os 27? O Rachachá? Ou a presidente Iracema assinou e mandou para a Assembleia, e aí, nesse caso, nós pagamos essa conta desse regabofe. Hoje eu estou vendo que realmente é um restaurante. Eu estava em dúvida, até perguntei para vocês, não foi no dia? É um restaurante, é a casa de alguém, mas a gente vê que tem mesas lá atrás. Uma das fotos mostra bem claro isso. E a gente sabe agora, que mostrando todas essas fotos, que foi num restaurante realmente esse encontro aí dos deputados para declararem apoio a Orleans Brandão, pré-candidato ao governo do estado. E não teve panelada no cardápio, viu? Panelada é só durante a campanha no mercado. Aí não. Nem camarão, né? E camarão? Camarão deve ter tido, viu? Camarão frito? Camarão frito, é? Camarão ao molho? No alho e óleo. É bom, camarão ao alho e óleo, um prato bem bacana. Muito bom. Né? É um prato maranhense, digamos assim, também. Torta porque de camarão é bom. Torta de camarão. Pô, uma sexta-feira a gente falando de comida, a barriga começa a roncar. Senhores, vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque, olha só, um homem com deficiência auditiva invadiu hoje uma das salas do Museu do Palácio dos Leões, aqui em São Luís, sede do governo do estado do Maranhão. Segundo informações preliminares, ele estava armado com uma faca e fez uma guia turística refém
por alguns minutos. O caso causou pânico entre turistas que estavam no local, que correram assustados ao perceber essa movimentação toda. A situação foi rapidamente controlada pela guarda do Palácio dos Leões, que conseguiu imobilizar o homem antes que o caso se agravasse. O invasor foi levado para a delegacia da Polícia Civil do centro da capital, onde deve prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. A motivação da ação ainda será investigada. A guia não ficou ferida. Que situação, hein, Ricardo? Situação grave, né? E expõe aí a necessidade de uma atenção redobrada, né? Porque assim, aí não há o porquê se dizer que foi negligência da guarda, né? Porque o Palácio dos Leões é um dos pontos de maior visitação turística do estado, né? As pessoas que chegam em São Luís têm a curiosidade de conhecer o Palácio dos Leões. Aí vem um maluco desse, invade lá com a faca, faz uma menina, uma guia turística, né, refém, e causa pânico nos turistas que lá estavam, mas acende a luz, né? A gente tem que ficar atento a essas possibilidades. A gente pensa, se acontece lá fora, não, isso acontece lá fora, acontece aqui também, tá aí, ó. Pois é, que situação, hein? A gente tem uma resposta. A Polícia Militar informou que agentes do Gabinete Militar do Governador, em ação rápida e eficiente, contiveram o indivíduo, o homem lá. O caso está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial, centro de São Luís, onde o suspeito foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça. Que situação, a gente segue acompanhando. Eu acompanho muito ali, eu sempre estou por ali pelo Palácio, né? E ali tem sempre a guarda de prontidão, né? Eles sempre ficam lá de prontidão, acompanham o trabalho deles, não é? E ali eles devem ter atuado muito rápido, imediatamente, não é? Ali em relação a isso. É claro, porque lá tem, numa área do Palácio dos Leões, um setor de visitação, é por dia, inclusive, não é? Por dia e por horário. Aí você entra lá no museu, mas é tudo acompanhado, não é? E sempre a guarda lá por perto, não é? Então ali a guarda sempre monitora. Então eles devem ter agido de pronta intervenção ali, para evitar qualquer tipo, né, de situação, episódio mais grave. Então, assim, neste caso, eu acompanho lá, estão sempre mesmo ali em vigilância, viu, lá pelo Palácio dos Leões. Porque, assim, a guarda não pode simplesmente barrar, né, o turista. O turista vem para conhecer, aquela história. Mas a guarda mostrou, sim, preparo aí na pronta reação, né? Até porque tem a questão também do exemplo. Se você não mostra exemplo agora, aí outras pessoas vão se sentir, às vezes, tentadas a fazer o mesmo. Opa, vou tentar fazer, pronto, já barra ali. É uma situação realmente que as forças de segurança atuam e é algo extremamente até perigoso demais para quem faz uma coisa como essa, porque, né, ali a resposta da polícia, a resposta no caso, a guarda ali, poderia ter sido uma diversa ali, que poderia ter acontecido, né? E eles já estão preparados para isso, Olavo, porque ali no Palácio dos Leões sempre acontece esse tipo de incidente. Às vezes tem protesto também, não é? Sim. Protesto de professor, protesto O protesto é mais fácil, viu, Dom? Porque o protesto você vê o movimento. Um maluco desse, tá preparado, tá lá, né? o maluco tá lá, como, você pensa que é um turista, né? Aí o cara saca a faca e parte pra cima. Eu já presenciei alguns fatos lá de pessoas querendo entrar no palácio, não é? Sim. Pessoas mesmo, vândalos, querendo entrar lá e os policiais ali impediram, né? Ou seja, vez por outra, assim, para acontecer esse tipo de incidente lá pelo Palácio dos Leões, então eles já estão ali, né, sobre aviso, na verdade, né? Vamos seguir aqui com a nossa pauta. John, no Partido dos Trabalhadores, uma mega federação não está agradando alguns filiados? É uma federação que eles querem fazer, né, os partidos de esquerda, até para contrapor essa superfederação que está sendo feita pela direita também. E ali quais seriam os partidos dessa federação, dessa união? PT, PCdoB, PV, PSOL, Rede, PSB e PDT em um único bloco partidário, ampliando federações já existentes como Brasil da Esperança. Já existe uma federação, PT, PCdoB e PV, e uma também formada pelo PSOL e Rede, não é? O objetivo é contrapor o avanço da direita e do centro. E já se organizaram com federações. Nós temos a União Progressista, que é a Federação União Brasil e PP, e também articulações que podem ocorrer, federações do MDB, Republicanos e PSDB. O grande problema é convergir os interesses de cada partido nessa superfederação, principalmente aqui os dirigentes do PSB e do PDT, né? Que a gente sabe aí que nos estados, a gente sabe que cada um tem os seus interesses.
principalmente PSB e PDT. Portanto, aí seria difícil haver na minha avaliação, difícil existir essa federação para tentar aí contemplar, tentar convergir os interesses de cada estado. Há mais conflito do que convergência, viu, Olavo e Ricardo? Aqui no Maranhão, por exemplo, vamos lá, aqui temos o PCdoB, né? Vai lá que se forma essa federação, mas o PCdoB hoje não está aí alinhado com esses partidos, né? O PCdoB não está alinhado com o PT, nem com o PV, PSOL, Rede, nem com o PSB e PDT. Esses partidos hoje, por exemplo, PSB, PDT, PT, PV, hoje estão na base do Brandão. E o PCdoB hoje está querendo, né, aí praticamente quase rompido com a base governista. E aí, como é que seria, já se fizesse essa federação, como é que seria para ajeitar aqui o Estado do Maranhão? Vamos acompanhar. Agora sim, essa questão das federações pode ser que encaminhe no futuro, né, para a diminuição do número de legendas. A gente tem legenda demais, não precisa ter. Basta ter duas federações, resolve. Aí diz assim, mas você é a favor da polarização. Não, isso não quer dizer que seja polarização, porque as federações, elas teriam embates internos, concorrentes, né, diferentes, mas com o entendimento programático, ideológico, com semelhanças, né? A gente tem partido demais. Quem diria que no passado recente, PT e PSDB iam falar que iam federar? Né? Nunca. Até um amigo meu lá em Caxias dizia, Ricardo, o PT é diferente. O PT é uma grife, Ricardo, não é qualquer partido. Mas tá aí o PT correndo atrás do prejuízo. E nós temos hoje mais de 30 partidos com um fundo partidário eleitoral de quase 5 bilhões. Muito dinheiro. É muito dinheiro para partido. Eleitoral e o fundo partidário de 2 e poucos milhões, 2,3, né? Bilhões de bilhões. Só para finalizar, eu quero só uma fala tua, Ricardo, porque em meio a toda essa crise política no Congresso, o presidente Lula afirmou que pode ser o primeiro presidente eleito 4 vezes no país, na história da República. Estamos quase terminando, mas dá um tempinho para você colocar aí essa... Ele pode, viu, Olavo? Mas vai ter que rebolar muito, porque a situação dele hoje não é confortável, não. Tá difícil. Agora, eu observei que essa semana o governo parece que deu uma acertada na comunicação, né? Se encontrou ali. O governo tem que se contrapor a essa coisa do rico não querer pagar imposto, por exemplo. Nesse ponto, a comunicação começou a acertar. Pois é, e a gente está acompanhando aí as movimentações. Semana que vem a gente vai falar sobre o Congresso, tem muitas votações, discussões, tem a questão do 6x1, né, da escala e tantas outras questões que estão repercutindo muito no país. E claro, a gente também traz para cá, para a nossa resenha, para a nossa mesa, para a gente poder discutir. Senhores, estamos terminando a edição de hoje, dessa semana corrida, com muitas informações. Valeu, até segunda-feira. Até segunda, boa noite. Bom final de semana a todos. Deus abençoe a todos. Cuidem-se. Valeu, é isso. Tá na Hora Maranhão, fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia. A gente volta a partir de segunda-feira, 6h30 da noite. Fica com Deus, beijo na família. Até lá, tchau, tchau.